E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou Tom César e trago para vocês mais uma edição do Box Nerd. Hoje, para falar de, olha aqui atrás, clássicos do cinema. O cinema é mágico, o cinema é lindo. São tantos e tantos filmes lançados diariamente, mundo afora. Alguns são sucessos imediatos, outros acabam fracassando nas bilheterias. Alguns são apostas. E é claro, caem no esquecimento total. Outros, mesmo depois de um fracasso, eles ressurgem como cults. E é sobre esses filmes que a gente vai falar. Filmes que já passaram e continuam até hoje marcantes e estão aí na história do cinema. Vamos falar que o ano era 1982 e uma das safras mais marcantes chegava aos cinemas. Isto foi há 40 anos atrás. Direto do túnel do tempo, essa dica para você. Vamos lá? Mas antes disso, você vai aí embaixo, dá seu like que é importante, ativa o sininho e também se inscreve no canal. É muito importante que você faça isso. Não custa nada, não dói. Vai aí agora. Vai lá, clica, tá inscrito e tá acompanhando nosso conteúdo. 2 conteúdos na semana, muito importante pra gente, sua inscrição. Bom, pessoal, 40 anos, isto mesmo, 40 anos se passaram. E esses filmes continuam aí, em alta, continuam marcantes e estão na história do cinema. Vamos falar então de, primeiramente, 1982, essas 4 dicas estreavam nos cinemas. E uma delas é, sem dúvida, icônica e marcante para os filmes de terror. Eu estou falando de Poltergeist, o Fenômeno. A história tradicional da família que se muda para uma casa assombrada foi um sucesso, foi imediato, com Steven Spielberg produzindo e roteirizando, e o diretor foi escolhido o Tobe Hooper, o mesmo de Massacre da Serra Elétrica. Embora seja considerado um filme de terror leve, ele tem doses de susto nessa produção que tem momentos marcantes, como, por exemplo, aquela cena do palhaço embaixo da cama. Quanto medo a gente tinha de olhar embaixo da cama depois de assistir esse filme. E além disso, tem outras e tantas cenas, como, por exemplo, outra cena marcante, que é a menina em frente ao televisor fora do ar. E também, quantas pessoas tinham medo de deixar o televisor fora do ar? Então, este é, sem dúvida, um filme espetacular. Na época, ele foi marcante e continuou sendo assim anos e anos depois. Por isso, ele está nessa lista de filmes que há 40 anos e ainda hoje fazem sucesso. Outro filme, este eu duvido que você não tenha assistido, que você não tenha assistido com seu filho, que você não tenha assistido com seu neto, que você não tenha assistido com seu avô, com seus pais, com seus amigos. Eu estou falando, é claro, de E.T., o extraterrestre. Mais Steven Spielberg na lista? Pois é, foi o primeiro filme a ultrapassar a barreira de 700 milhões de dólares. Um sucesso estrondoso, espetacular. Steven Spielberg, após seu grande sucesso, outro sucesso, com Caçadores da Arca Perdida, viria embarcar nesta aventura do simpático extraterrestre que queria voltar para casa e ajudado por uma garotada a escapar do governo. A história é tocante demais e assim, é um clássico que até hoje mantém encantados plateias mundo afora de crianças e adultos. Então, está aí mais um filme para a sua lista, para assistir. Se você não assistiu, não pode perder. Pois bem, vamos adiante? Então vamos lá de Conan, o Bárbaro. Um dos grandes filmes de aventura e magia da história do cinema. Com Arnold Schwarzenegger no papel, ainda em início de carreira, deu vida a um dos personagens mais queridos pelos fãs tanto de literatura quanto de quadrinhos. Conan, o Bárbaro. A história é clássica, todo mundo conhece. Conan quer vingança, depois que sua família é massacrada
pelo terrível Tulsadum, um vilão de primeira linha, e a gente acompanha esta aventura do Conan, o crescimento dele desde menino até o momento final da sua vingança. Uma aventura daquelas de tirar o fôlego, que foi passada exaustivamente, sessão da tarde e tudo mais. Então, você não pode perder um filme espetacular, com trilha sonora marcante, e agradou tanto os críticos quanto os fãs. Então, é aquilo que é quase uma unanimidade. Este é, sem dúvida, uma dica de primeira. Então, você tem aí filme de terror, você tem filme para família, que é o ET, e você tem agora um filme de aventura e ação, e muita magia. Vamos, então, para a nossa última dica, e eu estou falando nada mais nada menos do que, Blade Runner, o caçador de androides. Isto mesmo, há exatos 40 anos estreava Blade Runner. No dia 25 de junho de 1982, Blade Runner chegava às salas de cinema. Brigas e mais brigas nos bastidores, o gênio terrível do Ridley Scott, o gênio terrível do astro Harrison Ford, tudo isso ocasionou em problemas, orçamentos que estouravam, prazos que estavam sendo atropelados. Contra tudo, contra todos, o filme chegou aos cinemas. Dia 25 de junho de 1982, o filme estava lá. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo e deu errado. Na época, o filme foi ignorado por todos. A crítica ignorou, o público não foi aos cinemas e deu no que deu. Basicamente, a trama de Blade Runner, que é uma adaptação do romance de Philip K. Dick, ele conta a história do policial Rick Deckard, que é um caçador de androides, que fogem, fugitivos, e existe sim um grupo de androides fugitivos, aliás, são denominados replicantes, e são de uma casta dos Nexus 6. Eles são fisicamente melhor aprimorados que os seres humanos, eles são mais inteligentes, e daí cabe ao Rick Deckard, interpretado pelo Harrison Ford, caçá-los. Ao longo dos anos, Blade Runner sempre figurou na lista dos principais filmes da história da ficção científica de todos os tempos. E se consolidou como um cult. Isso mesmo. Ele não fez sucesso na época, mas depois, gente, ele é falado a todo instante. Quando a gente lembra de ficção científica, lá está Blade Runner. Um filme imperdível, um filme espetacular, com um roteiro afinado e com a trilha sonora espetacular de Vangelis. Então, isso tudo aconteceu há exatos 40 anos. Gente, 40 anos não é pouca coisa. Então, você aí que assistiu algum desses filmes no cinema, comenta aí embaixo. Você que foi apresentado a esses filmes por seus pais, por seus familiares, tenho certeza que tem uma memória afetiva muito grande e muito boa sobre qualquer um deles. Então, conta aí para nós qual a sua experiência com esses filmes. Com algum deles em especial ou com todos. Enfim, esperamos seus comentários. E era isso, gente. Gostaram das dicas? Vai ter mais. Vamos fazer aí mais 4 dicas ou 3 dicas de filmes lançados há 30 anos. Isso mesmo, 30 anos. Então fica de olho que vai estar aqui no canal. Ok? Forte abraço e até a próxima. Valeu!